Vamos mais uma questão que se encontra Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 do item 7. Qual a relação do sofrimento com a lei de causa e efeito? Os sofrimentos devido às causas anteriores à presente existência, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação da rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Então, se passamos por momentos de provas, se passamos por momentos de duras dificuldades, expiações em nossas vidas, tudo existe uma razão, né? É a justiça divina que se faz presente, sofre o que fez sofrer os outros. Então, tudo que causamos ao outro vai retornar a nós. Então, a lei de causa e efeito é um dos princípios do Espiritismo, é um princípio da verdade espiritual, está na lei e a lei não pode ser mudada. Leis imutáveis criadas pelo nosso Pai. Então, estamos inseridos nessa lei. Porque com esse conhecimento, perguntamos. Porque com todo esse conhecimento, esse manancial de conhecimentos que possuímos da doutrina do Espírito, ainda continuamos errando. Se sabemos que mais adiante iremos sofrer as consequências dos nossos erros hoje, e às vezes isso não demora tanto não, e é melhor que não demore. Por que deixar para amanhã o que podemos resgatar hoje? Então o processo da reencarnação é um processo muito bonito, é um processo de reabilitação. Esses que sofreram no passado retornam muitas vezes no nosso berço, na nossa família, no nosso lar. Mas Deus é tão amoroso e bom que nos permite também retornar com almas feridas, almas mais bem aquinhoadas moralmente, para que essas almas também, naqueles momentos de duras quedas, possam nos incentivar a continuar, a perseverar, a não desistir das dificuldades que surgem em nossas vidas. Precisamos entender que nem todas as provas e nem todos os processos de expiações que estamos passando hoje é o processo de vidas anteriores. Precisa se entender isso. Porque existem muitas situações que nós erramos no passado, mas que damos continuidade na atual existência. É preciso que cesse isso. Nós não viemos para aumentar os nossos débitos. Nós viemos para reparar os nossos débitos e crescer, evoluir. E o que acontece? Nós voltamos para a vida, trazemos conosco as nossas fraquezas morais, as nossas tentações, que são na realidade as nossas fraquezas, e quando surge a prova em determinada situação, que nós somos fracos, que está ali o nosso perigo, está ali a nossa tentação, a gente não resiste, a gente cai. Mas o que acontece? Ao invés de a gente reparar o mal do passado, a gente está caindo mais ainda, a gente está se afundando. Aí a gente está piorando a nossa situação e está protelando para amanhã. A gente não está resgatando os nossos débitos do passado. Aí o que acontece? A dor vai bater a nossa porta. Nessa existência, muitas vezes, surgem situações que não precisaria a gente passar. Não precisaria. A gente vem com aquela situação, a gente vem com aquela dificuldade. Vamos dar um exemplo de uma doença. A gente vem com aquele jeito, a gente vem naquela situação, mas não necessariamente precisaria desenvolver aquela doença. A gente poderia, pela prática do bem, pelo resgate, pelo poder do amor, a gente não passar por aquela situação. Mas a gente às vezes passa, por quê? Porque a gente está realmente reincidindo no mesmo erro. Aí o que acontece? Nos atinge de cheio e a gente começa a acusar Deus e não entender por que está passando por aquilo. Está passando por aquilo, porque feriu o teu irmão lá atrás. Continua ferindo e muitas vezes o mesmo irmão, gente. Acontece muito isso. Acontece que a vida não cessa. Nós viemos assim e retornamos com os mesmos espíritos do passado. Os espíritos que guardaram o débito conosco, guardamos também aqueles que nos têm amor. Mas existem aqueles espíritos que vieram para resgatar os débitos conosco. Aí a gente renasce. Vamos dar um exemplo. Né? O momento do casamento.
reencarnação de futuros espíritos, e aqueles jovens, aqueles adolescentes se conhecem, se apaixonam, se encantam. É aquela química que o povo diz que é aquela química que a gente não sabe o que é, mas é a química espiritual. Estava programado no mundo dos espíritos, a gente não sabe, graças a Deus que esqueceu, porque imagina a gente lembrar que aquele foi que nos assassinou, a gente ia casar. Entendeu? Ficar com medo, né? A gente já ia passar naquela volta desde o início. Aí a gente casa, se encanta com aqueles olhos maravilhosos, aquele homem, aquela mulher cheia de cabelo, porque com o tempo vai perdendo o cabelo, né? Mas o amor fica, e a gente se encanta e se apaixona. Mas surgem os problemas, surgem as dificuldades, surgem, né, as crises conjugais, infelizmente vai surgindo as traições que podem surgir, não deveriam surgir, mas muitas vezes a infidelidade, e começa a surgir as dificuldades familiares. E aí quando começa a surgir essas dificuldades familiares, a gente não compreende por quê. Porque aquela jovem tão bela, aquele jovem tão belo, foi o jovem que tu no passado traíste. Foi aquela jovem que tu abandonaste à beira da tua porta. Tu usaste o corpo daquela jovem. E ela não suportou a dor e ela tirou a sua vida. Porque naquela época em que vivia, o preconceito ainda das criaturas pressionaram aquela jovem não suportou ser abandonada com o filho em seu ventre e tirou sua própria vida. E todo mundo dos espíritos, muito arrependido de ter provocado aquela tamanha dor, reencarnasse tantas vezes com aquela jovem. Mas todas as vezes que reencarnaste, tu feriste e provocaste o mesmo dano àquela jovem. E reencarnaste na dualidade novamente com aquela mesma criatura, com aquele mesmo espírito que feriste no passado. Aí tu vai e fere novamente. E trai o compromisso matrimonial. E agora? O que é que surge diante de ti? A lei da justiça para te convidar ao resgate necessário e a oportunidade bendita da vida para que tu possa plantar o bem. Então Deus nunca nos abandona. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade, mas é preciso que a gente compreenda e que aproveite as oportunidades que são nos dadas, porque a gente pode ter reencarnações dificultosas mais adiante. E aquela jovem que tu abandonaste no passado já soube se redimir, e talvez numa próxima encarnação tu não possas mais retornar com ela. Por quê? Porque ela soube conhecer o Mestre. Porque ela soube se redimir diante de suas dores e soube te perdoar. E não mais terás a oportunidade de voltar com elas, mas voltarás no corpo doentio, no corpo deficitário, para que através da deficiência física, da dor profunda da tua alma e do abandono dos teus, tu aprenda a amar o teu próximo e respeitar a companheira que Deus te concedeu em vida. Então, são essas oportunidades que Deus nos dá na lei de justiça que nos faz crescer. Se foi duro e desumano, poderá ser ao seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário e assim por diante. Então, se eu ferir uma alma querida, eu não vou ter direito a ter uma família como eu tive na atual encarnação. São esses processos. Logicamente, a lei divina vai dentro do que é necessário para nós e da oportunidade que nos dá para a nossa evolução espiritual. Mas sempre nos oportuniza a crescer. Então, enquanto estamos a caminho, com Ele vamos tentar nos reabilitar com os nossos inimigos e fazer desses inimigos os nossos amigos, os nossos companheiros mais fraternos. É a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos reencarnados. É agora, não importa a idade que nós estamos, a idade fisiológica, importa é o coração mudar no momento em que é preciso mudar, para que a gente possa se reabilitar com Deus. Que Jesus nos abençoe, que a paz de Deus esteja conosco.